Queria agradecer ao irmão Flávio por hoje partilhar conosco essa tão bonita palavra. E nós vamos à Escritura, Evangelho de Mateus. Entraremos agora no capítulo de número 7. A partir do versículo 1, vamos ler 6 versículos. Irmãos, podem permanecer sentados. Mateus capítulo de número 7. Nós vamos trabalhar hoje o tema: julgar o outro é condenar a si mesmo. Quem encontrou, diga amém. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando vos despedacem. Pai, nós estamos aqui. Queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz mais uma vez nesta noite. Por isso rogamos-Te que fale-nos por meio desta palavra. Já tens nos falado hoje por meio do testemunho do Teu servo, por meio dos louvores. Nós temos ouvido a Tua voz por meio dos livramentos do dia de hoje. Nós temos ouvido a Tua voz porque o Senhor providenciou café, almoço e janta para alguns, para outros quando retornarem. O Senhor nos concedeu graça de viver mais um dia. Por isso eu peço-te que manifestes a Tua glória e a Tua graça por meio desta mensagem bíblica nesta noite. Em nome de Jesus. Pensar sobre julgamento é ter a consciência de que nós estamos diante de um dos temas mais importantes da igreja. Porque o julgamento e a cultura do julgamento é uma cultura que tem permeado a história de todas as tradições cristãs. Tradicionalmente, a igreja, ela é marcada e perseguida pela cultura do julgamento. Existem comunidades que essa cultura está tão entranhada, tão atrelada, que quando você entra na nave do templo, você percebe que você está sendo entreolhado. E não apenas isso, existem comunidades que a cultura do julgamento é tão entranhada, que quando você entra no templo, você percebe que você está sendo rejeitado. Rejeitado simplesmente porque é diferente. E as pessoas que estão olhando para você estão fazendo um julgamento prévio. Por isso a expressão pré-julgamento. Um julgamento prévio, e por ser prévio, é um julgamento antecipado. E por ser antecipado, é um julgamento arriscado. Jesus nos traz um deleite de verdade nesses 6 versículos. E ele começa nos convidando a julgar. Observe que Jesus em nenhum momento desse versículo nos diz que nós não devemos julgar. É muito comum você ouvir as pessoas dizendo: olha, não julgue para que você não seja julgado. É uma distorção desse versículo. Ou então você ouvir gente dizendo assim: não olhe para o argueiro do olho do seu irmão, cuide da trave do seu olho. É outra distorção. O texto não está dizendo que nós não devemos julgar. O texto não está ensinando que a igreja não deve julgar.
O texto está nos ensinando que a igreja deve julgar. Ela não pode ser complacente com o mal, com o erro. Se você percebe que um irmão, uma irmã está caminhando de forma tortuosa, quem julga esse irmão e essa irmã é a própria palavra. E se a vida e a prática desse irmão ou dessa irmã não condiz com a Escritura, se você for omisso, você estará pecando. Como cristãos, nós temos responsabilidade de julgar. Julgar, e aí a gente precisa pensar conforme a Escritura. Pastor, quer dizer que o texto está dizendo que a gente tem que julgar? Sim, o texto está dizendo isso. O texto não está dizendo que nós não devemos deixar de julgar ou permitir que as pessoas vivam livremente como se elas não tivessem nenhum tipo de responsabilidade com o nome do Cristo, com o nome da instituição a que fazem presente, ou com a moralidade que é natural ao ser humano e não necessariamente ao cristão. O texto está dizendo que você tem que julgar. Agora, quando você for julgar, lembre-se que a mesma vara que você vai usar para medir a pessoa é a vara que Deus vai usar para medir você. Deus está nos convidando a um profundo processo de santificação. Deus está dizendo: olha, você quer estar apto a julgar? Então purifique-se a si mesmo. Você não pode viver sem lançar julgamento. Se o seu julgamento for aferido pela Escritura, você foi convidado para fazer isso. Agora nós precisamos ter uma coisa em mente. Há uma profunda diferença entre julgar a intenção do coração e julgar uma ação deliberada. O único capaz de julgar a intenção do coração é Deus. Mas nós somos capazes de julgar uma ação deliberada. Sim ou não, irmãos? Então, se você encontra um irmão em falha, você tem que julgar a atitude dele conforme a Escritura Sagrada. Pastor, está na Bíblia? Tá, irmãos. É princípio bíblico. Deus julga as intenções do coração. A igreja julga as ações deliberadas, aquilo que ela pode ver. Agora, quando eu vou julgar alguém como cristão, eu preciso me lembrar que eu sou filho de Adão. E que se eu aplicar um juízo severo sobre esta pessoa, Deus anota. Lá na frente, quando eu estiver cometendo o mesmo erro, e é totalmente possível, viu, irmãos? O pastor Antônio José, na última reunião de obreiros, anunciou a disciplina de 3 pastores. E que tristeza para o nosso coração ouvir isso. E você tem nome de pastores com 20 anos de idade, 25, 30 e com 70. Porque você não precisa ter um cargo para pecar, ou ter uma função para não pecar. Você não precisa ter experiência para pecar, ou ter vivência para não pecar. Jesus não diz: quem estiver em pé, trabalhe para ser presbítero, porque depois de presbítero você não cai mais, só se for na cabala. Quem estiver em pé, olhe para o outro, para que você não caia. É assim, irmão? Cuide, é de você. Dê conta de você mesmo. Pastor, o senhor disse que a gente deve julgar, e agora o senhor está dizendo que a gente tem que dar conta de si mesmo? Sim. Porque eu só estarei apto a julgar o Martins se eu faço uma autoavaliação das minhas traves. E aí depois que eu removo as minhas traves, eu não chego julgando o Martim, eu chego dizendo: Martim, eu queria te ajudar a tirar o argueiro. Esse negócio é ruim demais, Martim.
Eu estava com pior, uma trave, rapaz, me atribulou. E para o teu argueiro não se tornar trave, deixa eu te ajudar. Aí eu ajudo o Martim. Primeiro, existe um tempo de julgar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Os irmãos não precisam abrir, eu vou ler na íntegra. E a posteriori, se os irmãos quiserem um sermão, eu posso estar encaminhando via WhatsApp, tá? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? A Bíblia está dizendo que nós vamos julgar os anjos. Você pode pensar nisso? Obviamente esses anjos que iremos julgar serão os anjos caídos, né, irmãos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. A sua vida em santidade é julgamento e condenação para os anjos. Porque os anjos viram a Deus e pecaram deliberadamente. Você nunca viu, mas crê poderosamente. Os anjos transitaram na realidade eterna e negaram a Deus. Você é humano, frágil, fragilizado. Essa semana pensou até em desistir da fé. Veio para cá hoje cabisbaixo e triste. Mas ainda está aqui. E porque está aqui, é porque a graça de Deus é sobre a tua vida. E você sabe que Ele pode mudar a história da sua vida. Você está julgando os anjos quando você vem para cá. Deliberadamente. Segundo versículo para a gente pensar, existe uma forma de julgar. João 7,24, Jesus diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Se João fosse traduzir aqui para um nordestino simples, ele ia dizer assim: não julgueis segundo a aparência, mas quando você for julgar, seja justo no julgamento. Ou seja, você estava lá, você viu, você ouviu a pessoa dizer, você viu a pessoa fazer, porque tem todo tipo de gente, irmão. Um dia um irmão chegou para o pastor Antônio José e disse: pastor Antônio José, eu não gostei muito daquilo que o senhor disse não. Aí o pastor Antônio José disse assim: mas irmão, não disse não, mas pensou. Tem uns crentes atribulados, irmão. Eu sei que o senhor pensou. Você já pensou, irmão? Um irmão onisciente. Agora esse texto eu quero que vocês abram. Procure aí a carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. A gente vai ler esse texto juntos. Irmão, água. Rapaz. Irmão Kleber, sempre que quiser trocar água, fica à vontade, viu? Hoje eu prego até 2 da manhã. Irmão, tem gente muito crente. Ainda teve uma irmã que deu um glória a Deus. Isso é bênção demais, não? O pastor dizer uma tribulação dessa, uma irmã da glória a Deus, é porque é crente, viu? Passar até 2 horas da manhã sentada aí nesse banco desconfortável não é fácil não, viu? Gálatas 6:1. Todos encontraram, irmãos? Pastor, hoje a gente vai falar sobre o que? Hoje nós vamos pensar sobre julgamento, sobre como se deve pensar disciplina no ambiente da comunidade, à luz da Escritura Sagrada e não à luz daquilo que foi construído, tá certo? À luz da Escritura Sagrada. Gálatas 6:1, na minha tradução diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa. Primeira coisa, vamos parar aqui, olha aqui para o microfone. Paulo está dizendo assim: a pessoa que pecou foi surpreendida, ela foi pega no flagrante. Então, se você conseguiu, em dado momento da existência, encontrar-se com alguém em pecado e desonra, o que você tem que fazer? Aí Paulo continua, vamos lá para o versículo. Paulo diz assim,
Vós que sois espirituais. Pronto, esse é um ponto importante. Você viu, mas você é neófito na fé? Espirituais aqui, irmão, não é aquele irmão que fala língua estranha durante cada minuto que prega, não, viu? Nem é aquele irmão que faz assim um movimento estranho. Espiritual é quem vem para a escola dominical, culto de doutrina. Isso é crente espiritual, irmão. E segunda-feira à noite. Aí segunda-feira à noite o nível é mais elevado. Não pode negar, né? Porque culto de doutrina já tem um número maravilhoso. Isso aqui é um milagre, irmão, né? Escola dominical, um número maravilhoso. Circo de oração, cadê a irmã Solange? Tem umas 20 guerreiras aqui que não falha, não é não? Mas vamos terminar o ano pelo menos com 100. Irmão. É importante orar. A oração, ela tem uma determinada importância. Se comparada à vida, ela é como oxigênio. Então, se você acha que é importante respirar, agora, se não é importante respirar, se a gente pode viver com asfixia constante, então a oração é segundo plano. Agora, se você acha que oxigênio é importante para você viver, a gente tem que amar estar na presença de Deus. Espirituais, maduros, o termo, quando traduzido do grego, é maduro, completo, pleno. Encaminhai tal com espírito de mansidão. Então você viu o irmão em flagrante pecado, aí você chega e diz assim: meu irmão, vou dizer o pastor, eu sabia. Você sabia que esse crente que diz isso, ele é envenenado. Mas tem outro que é mais envenenado ainda. Tem outro que vê e não vai no irmão, não. Tem outro que vê e diz: isso é um perigo, irmão. Aí depois ele chega para o presbítero, para o diácono, para um amigo, para o melhor amigo dele, diz: irmão, estou assim, minha alma está abatida, rapaz, não queria nem lhe contar, mas eu quero que o senhor ore comigo, assim, eu estou tão, rapaz, eu vi aqui, não tem um irmão, meu irmão, eu não vi ele pecando, meu irmão, conte para ninguém não, mas eu estou assim, me sentindo tão mal. Irmão, aqui não tem nenhum desses crentes não, aqui não tem nenhum, é só nas outras igrejas que tem. Aí ele conta para o melhor amigo dele. Aí o irmão que ouviu a história vai e conta, chega para o melhor amigo e diz: rapaz, eu fiquei sabendo da história, meu Deus, situação. E aí quando termina, irmão, o que tem de melhor amigo na igreja? Uma corrente de morte se estabelece. Uma corrente danosa de morte se estabelece. Não há prazer na disciplina, não há prazer na queda. Há alegria na restauração. Mas aí a fofoca, a senhora fofoca, encontra espaço, senta-se no lugar de honra e reina. Rapaz, eu fui para o culto naquela igreja, música boa, palavra boa, eu não senti a presença de Deus. Como é que sente? O pecado tem raízes, irmãos. Se a igreja for complacente com o pecado da fofoca, ela vai permitir que a presença de Deus permaneça daquela porta para fora. Aí Jesus fica batendo na porta, a gente se alegrando, porque estar em comunhão já é motivo de alegria, mas Jesus batendo na porta desejando entrar. E existe uma multidão incontável de comunidades vivendo isso. Não sabem estes que o pecado de denegrir a imagem de um irmão é pior do que o pecado que ele viu o irmão praticar.
porque a alma de Deus abomina quem gera esse tipo de disseminação e discórdia na igreja de Deus. Pastor, vamos continuar? Vamos. Olha o alerta. Espírito de mansidão. Você viu? Primeiro critério de Paulo. Foi você que flagrou? Foi. Então vá até ele. Não conte para mim, vá até ele. Chegando lá com espírito de mansidão, você olha para ele e diz: meu irmão, eu quero te livrar desse precipício. Você não foi transformado por Deus para parar nessa lama. Meu irmão, estou aqui para lhe ajudar. Eu quero lhe acolher em graça, e eu quero ser ombro de Deus para você, e eu quero restaurar você desse lugar onde você está. Espírito de mansidão, irmãos. Não é espírito de legalismo ou de moralidade hipócrita, que é um espírito que tem permeado tantas comunidades. Gente que arroga para si o direito de humilhar as pessoas como se fossem superiores a estas pessoas. Nós não temos autoridade de julgar o servo alheio. Agora, se nós encontrarmos alguém em pecado, e se a gente não cuidar de julgar o pecado conforme a Escritura Sagrada, nós estaremos incorrendo no erro ainda maior. Pensemos nisso nessa noite. A gente vai já chegar onde nós desejamos. Veja como é que Paulo conclui o versículo. Irmão, só esse versículo aqui dá para a gente conversar 1 hora sobre ele. Paulo diz assim, ó: olhando por quem? Por ti mesmo. Por quê, irmão? Paulo está dizendo assim: ô meu irmão, se aproxime dessa pessoa com espírito de brandura, candura e mansidão, e não seja tentado. Olha o conselho de Paulo: olhe por ti mesmo, para que você não seja tentado a disseminar o que você viu. O olhar por si mesmo é ter a capacidade de guardar determinada coisa na sua alma. Nós precisamos compreender, irmãos, que se Deus te colocou em determinada situação, e se você viu alguém fragoroso erro, é porque Deus ama essa pessoa e colocou alguém maduro para cuidar dela, e você é esse alguém maduro. Agora, quando você divide isso com alguém, quando você partilha isso com alguém, você está em estágio de morte. Por isso a Escritura diz: cuide, porque você vai cair em tentação se você não cuidar de você mesmo. Que tristeza, irmãos, você receber casais como eu recebi na minha casa. E os casais diziam assim: pastor, eu vim conversar com o senhor porque infelizmente eu não posso conversar esse assunto com o meu pastor. Porque se eu conversar esse assunto com o meu pastor, isso membro de uma outra comunidade, obviamente. Se eu conversar esse assunto com o meu pastor, na quinta-feira à noite, ele passa a quinta todinha pregando, falando sobre relacionamento conjugal. Aí quando termina ele diz: e Deus está me mostrando aqui que tem que chamar o irmão Antônio, e a irmã Francisco, o irmão João e a irmã Janaína, o irmão Pedro e a irmã. Aí ele chama assim os casais que foram aconselhados na semana. Não é uma tribulação um negócio desse? Tenha cuidado de você mesmo, para que você não seja tentado. Esse é o conselho paulino. E a gente não precisa inventar, não precisa criar. Está na Escritura, clara como água. É assim que nós recuperamos as pessoas. Primeiro nós temos que ter certeza da falha. A gente tem que estar lá para ver e comprovar. Então não despreze as pessoas, ou não repudie as pessoas sem você ter certeza do que aquilo que está sendo dito sobre as pessoas é verdade. Porque às vezes você recebe uma mensagem no WhatsApp e você já rejeita a pessoa, sem ter ouvido o estudo dela. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Nós estamos vivendo o tempo das fake news da vida. E são tantas e tantas mensagens falsas, são tantas e tantas mentiras sendo propagadas.
E como crentes em Jesus, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Pastor, eu não tenho, assim, eu sou uma pessoa que eu consigo guardar. Eu consigo guardar. Eu não consigo guardar sem uma mensagem no WhatsApp. Eu tenho que mandar para tudo quanto é grupo. Mas se for uma coisa que alguém me contou, até aquilo que a gente partilha nas redes sociais define o que nós somos, irmãos. A forma como nós nos comportamos e como nós nos expomos na rede social define o que nós somos. A rede social, ela não diz na totalidade quem você é, mas ela define muito. E como crentes em Jesus, nós precisamos ter em mente que nós temos um nome a zelar. Nós temos uma honra que repousa sobre os nossos ombros, que é a honra de ter sido perdoado pelo sangue do Calvário. Nós somos cristãos. Você sabe o que é cristão? É pequeno Cristo. Nós somos pequenos Cristos, ambulantes, caminhantes. Nós temos que cuidar da nossa vida, irmãos. Vamos caminhar. Versículo 3: Por que reparas tu, argueiro ou cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me primeiro tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Eu registrei aqui, eu quero ler na íntegra. Quando alguém está preocupado demais com o cisco no olho do outro, é porque a sua trave se tornou tão grande que ele é incapaz de ver os seus próprios defeitos. Quando alguém julga severamente outra pessoa, está apenas punindo as suas próprias fraquezas. O despertar da atenção no cisco do outro é uma tentativa vencida de encobrir a sua própria trave. O mal em potencial está nele. Você vê assim, pastor moralista demais. Na minha igreja, a irmã só se veste assim, porque eu sou zeloso. Você é um entravado, envenenado. A Bíblia não manda a gente cuidar da roupa de ninguém. A Bíblia manda a gente cuidar dos olhos e do coração, e da própria vida e dos próprios pés, para saber se eles estão firmados em Deus. Essa é a nossa missão, irmãos. Quanto mais moralista um homem, mais putrefo a alma deste homem. E eu não estou falando de exceções, eu estou falando de regra. Geralmente, eu não estou falando de exceção, geralmente, as pessoas que se sentem numa instância de santidade superiores aos outros, é porque estão utilizando uma máscara para encobrir uma vida de pecaminosidade. Quando não, inveja. Fulano deixou a mulher. Está sabendo que o fulano deixou a esposa? Como é que pode um demônio daquele? Aí ele coloca assim do inferno para dentro. Quando ele volta para casa, ele diz assim: oh, eu nesse casamento atribulado. Ele conseguiu, né? Ele teve coragem. Vai para o inferno, mas teve coragem. Eu tenho que manter aqui. Ele está com inveja do estado de pecaminosidade. Esse é o problema do religioso, irmãos. Ele está com a trave no olho e preocupado com o argueiro do outro. Esse é o problema do religioso. Ele é incapaz de perceber que o mal que está nele é maior do que o mal que ele está reprovando no outro.
Ele é tão cego pela trave que ele não consegue perceber a si mesmo. Ele só é capaz de perceber a imperfeição do que está à sua frente. Jesus está fazendo uma intervenção cirúrgica na vida dos apóstolos. E aí vejam só, a cultura do julgamento impossibilita as pessoas de enxergar os seus próprios erros. A gente falou domingo sobre Davi, né? Tentando encobrir os seus erros, as suas imperfeições. Gênesis 28, a história de Judá e Tamar. Tamar casada com um dos filhos de Judá. Este homem era filho de Belial. Filho de Belial é filho do diabo. A expressão filho de Belial significa filho do diabo. Ele desonrava a Deus. E a Escritura diz em Gênesis que Deus o matou. Deus matou o filho de Judá. Judá então chama um irmão e ordena que esse irmão se deite com Tamar para que o filho que daquela união nascesse representasse o filho morto. O irmão percebe que iria passar a vida todinha procriando para o irmão, procriando para a história do irmão e para suscitar descendência ao irmão, não a ele. Na hora que mantinha a relação sexual, ele permitia que o sêmen caísse ao solo e não concluía o ato sexual. Isso foi reprovado pelo Eterno. A Escritura diz que Tamar, desejando construir uma sombra, foi para um lugar de prostituições, se disfarçou e, passando Judá por aquele lugar, se deitou com a própria nora. Quando aparece grávida meses depois, alguém leva a nora à presença de Judá e diz: a sua nora está grávida. E que desonra, porque já não estava mais com o filho. E aí Judá diz assim: manda queimá-la viva. Aí ela apresenta a ele uns instrumentos que tomou dele no dia que se deitou com ele. Queima não, então. É melhor não, né? Nós temos as nossas traves. A Escritura está dizendo: não seja arrogante, não seja prepotente. Quando for julgar alguém, julgue e trate essa pessoa da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Fale dessa pessoa o que você gostaria que alguém falasse de você. Cuide dessa pessoa da forma que você gostaria que alguém cuidasse de você. Você vai trazer brasa sobre a cabeça desta pessoa, graça sobre o seu coração, prosperidade sobre o seu futuro e vida sobre os seus ossos. Irmãos, nós vamos lutar fortemente. Eu não sei quanto tempo vou permanecer pastor dessa igreja, mas enquanto eu pastorear essa igreja, eu vou lutar com todas as energias da minha vida, e quando eu tiver saúde, para que nunca se instaure a cultura do julgamento neste lugar, para que neste lugar as pessoas sejam aceitas sem serem pré-julgadas, para que neste lugar cada um cuide da própria trave, para que neste lugar a gente tenha a capacidade de tirar a trave e procurar o irmão para ajudar com o argueiro dele, mas procurar para ajudar, não para denegrir, para destruir, mas para ajudar. É esse o desejo de Deus para uma comunidade saudável. Uma comunidade saudável, uma comunidade onde cada crente pensa apenas em si mesmo, cuida apenas de si mesmo e vive preocupado com o outro. Esses são os princípios que norteiam uma comunidade saudável. Caminhemos. A cultura do julgamento constrói muros e destrói pontes. É fácil demais julgar, dá pouco trabalho, irmãos. Dá pouco trabalho você olhar para a pessoa e dizer assim: como é que você está fazendo um negócio desse, rapaz?
Depois de tudo que Deus fez por você, você faz um negócio desse. Deixa de ser vacilão. Porque quando você dá esses gritos, a pessoa fica ali atemorizada, você vai embora depois de gritar. Difícil é você chegar e dizer assim: por que você chegou nessa situação? Qual foi a primeira vez que você foi tentado a fazer isso que você está fazendo? Como é a sua estrutura familiar? Como foi que teu pai cuidou de você? Como foi que você foi cuidado? Você sofreu algum tipo de violência moral, psicológica? Eu quero gastar o meu tempo aqui contigo. Gente, é muito fácil olhar para Ana e dizer: isso é hora de você estar embriagada, mulher, e ir embora. Agora parar quando Ana diz assim: eu sou uma mulher atribulada, meu Senhor. Ouvir a história dela e dizer assim profeticamente: o Senhor te conceda o desejo do teu coração. É fácil ferir, curar leva tempo. Uma ferida aberta em milésimos de segundo pode levar uma vida toda para ser sarada. Existem pessoas aqui nesta noite que estão com feridas não cicatrizadas na alma. O bálsamo de Gileade, o bálsamo de Gileade está nesse lugar. E Deus deseja cicatrizar feridas nesta noite, trazer sobre as nossas vidas paz, trazer sobre as nossas vidas a consciência de que tem uma trave enorme, que a gente tem que tratar isso, tem que cuidar disso. Tem que cuidar. Romanos 2:1 diz: portanto és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Você sabe o que é que muitas igrejas estão fazendo? Apanhando as pedras que os líderes religiosos soltaram ao chão há 2000 anos atrás. Mas o desejo de Deus é ver barulho de pedra caindo ao solo. Apanhado em adultério. Não, Jesus, sinceramente, tem 3 pecados que são capitais: é adultério, furto, qual é o outro? Homicídio, né? Na perspectiva eclesiológica, na perspectiva da igreja, esses 3 pecados eles não são pecados de aspecto sexual. Qualquer pecado de aspecto sexual que envolva o aspecto da sexualidade é imperdoável por algumas igrejas. Aquela mulher foi apanhada em adultério, gente. Aí levam ela para o mestre aplicar a disciplina dela, arrancar a carteirinha de membro dela e tirar ela de todos os departamentos. Aí ele chega e diz assim: olha, eu queria saber se vocês têm uma mira boa. E todo mundo: com a gente mesmo. Mas eu queria saber se entre vocês e a mira não tem uma trave. Do mais jovem ao mais velho, eles foram soltando as pedras e Jesus escrevendo no solo. Pastor, o que é que Jesus estava escrevendo? Os irmãos querem saber? Pergunte a ele quando chegar no céu. Não é, Márcio? Tem pregador que diz: pastor, eu tenho muita vontade, pois continue firme, crente. Quando alguém chegar e disser assim: meu irmão, por que você é crente, tão crente? Porque eu quero saber o que Jesus estava escrevendo no solo.
Quando chegar lá, você, Jesus, o que era? Você não vai nem lembrar. Quando você chegar lá, que você olhar na face dele, você não vai ter perguntas para fazer, porque ele é a própria resposta. Quando chega lá, você não vai ter preocupações, angústias, porque ele é o próprio alívio. Quando chegar lá, você vai deleitar-se nele, na presença dele, bendizê-lo sempre eternamente. Essa é a promessa, essa é a promessa, essa é a promessa. Eu vou concluir, irmãos, mas eu preciso dizer para os irmãos algo importante sobre esse texto. Esse texto não fala só de julgamento, esse texto fala de confissão. Olhar para esse texto e perceber apenas julgamento é não olhá-lo de forma cuidadosa, detalhada. Jesus diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Observe que Jesus começa dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que você está medindo, você será medido. E agora Jesus está dizendo: eu não estou dizendo que você não é para tirar o argueiro do olho do irmão. Olha que interessante, você tem que tirar. Agora você cuida primeiro de você. E tem um princípio interessante que a gente precisa aprender. Você sabia que trave e cisco, o argueiro, é só uma questão de perspectiva? Pastor, explica melhor. O argueiro no olho do irmão Gleidson, para mim é um argueiro, é um cisco, porque eu estou vendo pequeno. Mas um argueiro no meu olho é uma trave. Os irmãos estão entendendo? Tudo depende de onde você está olhando. O irmão Gleidson está vendo um argueiro no meu olho, mas o argueiro dele é uma trave. O que Jesus está dizendo basicamente é o seguinte: não há nada que ele tenha feito que você não tenha possibilidades de fazer. John Bradford: colocaram no cadafalso um homem para ser morto, porque cometeu diversos crimes e matou inclusive crianças. Quando colocaram a corda no pescoço, pastor John Bradford trouxe uma palavra para a multidão e disse: este homem seria eu, se Jesus não tivesse entrado na minha história. Eu tenho um potencial para fazer o mesmo que este homem fez, mas por causa da misericórdia de Deus, eu estou anunciando o amor de Jesus e declarando que Ele é Senhor de todas as coisas. Por causa dele, irmão, só por causa dele. E aí a gente não pode ir embora sem entender esse versículo, porque a impressão que a gente tem é que esse versículo foi pinçado, e aí quando for organizar a Bíblia, colocaram ele no lugar errado. Porque veja como é o versículo é assim, ó. Está falando sobre hipócrita, tira primeiro, aí de repente Jesus diz assim, lá no 6, ó: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem e voltando despedacem. Parece assim que o versículo está sem contexto. Porque ele vem falando sobre argueiro no olho e de repente fala sobre cão e porco, sobre cão que pisa e porco que despedaça. É porque Jesus está concluindo a fala dizendo que existe um instrumento de cura chamado confissão. E como é que a gente trata a trave do olho? É se aproximando do Martim, dizendo: Martim, cara, contigo eu converso sem filtro. Estou passando uma situação, rapaz. Você me ajuda, camarada? Aí eu conto para o Martim. O Martim vai à presença de Deus e diz:
Tem misericórdia do meu amigo. A gente vai fazendo assim uma rede de amor e de relacionamentos. Aí Jesus diz assim: confissão é uma pérola. Eu estou partilhando a minha reputação com o Martinho. Eu estou entregando o meu nome para o Martinho. É uma pérola. Aí Jesus diz assim: cuidado, não entregue essa pérola para os religiosos moralistas, que são porcos e cachorros. Porco e cachorro aqui é líder que não entende como pérola a confissão de uma alma atribulada. É profundo, né, irmão, o texto? Você sabe o que é que Jesus diz? Como o cachorro debaixo da pata, ele pisa. Ele olha para aquilo que você disse e desconsidera, acha que é bobagem. Ele não entende como algo imprescindível que precisa ser tratado e cuidado. Ele simplesmente pisa. Só que depois que ele pisa, ele sai do gabinete ou do lugar onde você conversou com ele, e ele destrói a tua vida, a tua reputação, contando para todo mundo aquilo que você falou no recôndito. Por isso Jesus usa uma palavra tão dura: é como cachorro e como porco. E aí eu queria trazer o conselho do Carlinhos Queiroz: cuidado com as patas dos cachorros e com os cascos dos porcos, porque está cheio de liderança com a pata pronta para sufocar a tua dor, e com os cascos prestes a despedaçar o teu nome. Não dê pérolas a porcos. Aqui tem homens e mulheres que você pode confiar. Não são todos, óbvio que você não pode contar a sua vida para todas as pessoas que estão aqui, mas aqui tem homens e mulheres que vão ser ombro para você, e vão ser instrumento de graça para você, e não vão julgar você como profundo ou profunda pecadora. Vão cuidar da sua vida e da sua história, e vão ser Deus na sua vida, vão ser Cristo na sua vida. E o que é Cristo em nós? Cristo em nós é uma igreja amando como Cristo amou e vivendo como Cristo viveu. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Esse versículo que parece estranho, ele é muito claro. Os cães e porcos são os hipócritas religiosos que não valorizam a confissão. Mas Deus vai instaurar nesse lugar a cultura da confissão. Eu estou acompanhando uma pessoa que está em processo disciplinar, e eu amo acompanhar pessoas em processo disciplinar. Na segunda conversa, essa pessoa disse assim: pastor, eu nunca pensei que seria tão abençoador para mim viver essa experiência. Porque é abençoador, irmãos. Você já imaginou andar sem traves? Cuidando dos argueiros dos outros em amor. Aleluia! Você já imaginou uma igreja desse tamanho, com 20 pessoas sem traves? Só 20, precisa de mais, só 20. Se tivesse 20 pessoas sem traves aqui, essa igreja seria uma explosão atômica de graça nesse bairro. Porque se tivesse 10 pessoas sem trava, Sodoma e Gomorra não seria destruída. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Passamos 7 minutos. Não costumamos fazer isso, mas a palavra de Deus está no nosso coração.
que ela seja emblemática nesta noite. Hoje nós vamos fazer uma oração e eu quero lhe fazer um pedido. Eu queria pedir que você colocasse a sua mão assim no ombro da pessoa que está do seu lado. Cá, Martim, fica aqui pertinho de mim. Glória a Deus. Existem pessoas que eu pedi só para colocar a mão no ombro. Tem pessoas que já abraçou assim e já entendeu, né? O quanto é bom estar perto, o quanto é bom viver essa experiência. Nós não estamos só, irmãos. Aleluia. Nós não estamos só. Aí você vai olhar para o irmão e vai dizer assim, ó: se eu ver você pecando, diz aí para ele: se eu ver você pecando, eu vou lhe ajudar. Glória a Deus. Nós vamos formar uma rede de amor neste lugar, sem julgamentos, porque todos temos as nossas traves e os nossos ciscos. Só existe um sem traves e sem cisco. O nome dele é Jesus. Ele está aqui. Adore a Ele nessa noite. Bendiga o nome dele nesta noite. Estamos aqui, Pai, tua noiva, tua igreja. Oh Deus, aqui é o teu povo. Oh Pai, eu te peço que o Senhor possa repousar sobre nós um espírito de brandura, de graça, de acolhida, de não julgamento, Pai. Que nós não venhamos a lançar as pessoas fora da nossa vida e do nosso coração, sem oportunizá-las. Que nós venhamos a olhar para as pessoas como imagem e semelhança de Deus, e oportunizá-las a viver a alegria da transformação no teu Filho bendito Jesus. Shonagreva, Luri, Bliu, Malagarúbia, Managaiou, Chameialaiuri, Glória. Oh, Criador de todas as coisas, nós te celebramos pela tua palavra nessa noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a colher pérolas nesse lugar, e que essas pérolas sejam guardadas em locais seguros, preservadas em locais seguros, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo que está aqui nessa noite. Traz sobre eles a tua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, rogamos-te e pedimos-te que o Senhor nos proteja no retorno aos nossos lares, desde agora e para todo sempre. Quem tem fé, diga um forte amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus repouse sobre a família de Deus. Quem tem fé, diga mais um amém. Deus vos abençoe.